Em qual dessas 4 fases você mais se identifica hoje? Anda comigo aqui. Em qual dessas 4 fases você mais se identifica hoje? Você está na fase 1 de pagar dívida. Devo, não nego, pago quando puder. Fase número 1. Escreve aqui para mim. Você está na fase número 1. Você está na fase número 2. Não, Ricardo, eu não tenho dívida. É assim, eu estou começando a economizar. Sabe, eu estou no 0 a 0, ganho um pouco mais do que eu gasto, junto uma graninha aqui, estou juntando um dinheirinho suado, entendeu? Mas estou aqui no 0 a 0. Não, estou no 3. Eu quero investir melhor. Já tenho patrimônio, já tenho uma casa, um apartamento, tá certo? Eu tenho 100, 200, 300 mil no banco ou mais. E eu estou começando a investir melhor o meu dinheiro. Eu quero aprender como investir melhor. Ou você está na fase 4, que é para usufruir do caixa. A fase 4, gente, é a fase das pessoas que já alcançaram mais independência financeira, que já tem um fluxo de caixa constante, né? Tem dinheiro pingando na sua conta constantemente todos os meses. Fase que você está, não é? Então, deixa eu te orientar rapidamente para começar a botar ordem na tua cabeça aqui, tá? Se você, pensa comigo, está na fase 1, você está devendo, não tem outro jeito. Qual que é o seu foco hoje? Pagar suas dívidas. Como, Ricardo? Calma. Qual que é teu foco hoje? Pagar as suas dívidas. Põe isso na tua cabeça. Não adianta pensar em investir sem pagar dívida. Não adianta querer falar latim, inglês, né? E outros idiomas falando mal ainda o português. Bora aprender a falar primeiro, né? Não adianta querer correr sem antes andar primeiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter ideia é como pagar essas dívidas. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Você tem que refinanciar suas dívidas, você tem que aprender a buscar dívidas com taxas de juros menores do que você tem. Às vezes as dívidas estão soltas, você juntar a dever só um credor, é uma técnica antiga, mas muito importante. Como a taxa de juros agora baixou, pode ser que você faça uma renegociação de taxas maiores que você está carregando há alguns meses e deva só um credor. Vai diminuir as suas dívidas, a sua prestação. Então vai nessa dica, tá? Número 2, quem está começando a economizar agora? Qual que é o teu foco? Como você já começou e não está devendo a ninguém, qual que é o seu foco? Fazer o seu colchão de investimento, sua reserva de emergência. Reserva de emergência é você guardar de 6 vezes a 1 ano, ou se você for mais arrojado, de 3 meses até 6 meses. Então, olha lá, 3 a 6 meses você for arrojado, se for mais conservador, de 6 meses a 1 ano, você vai guardar num fundo de renda fixa, né? Pode ser um Tesouro Selic em especial, que é o mais seguro do Brasil. Né? Você pode guardar essa sua reserva de emergência, né, ou mesmo no CDB de um banco da sua preferência, porque tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, então é relativamente seguro. Por quê? Porque se você precisar desse dinheiro, ele é líquido, entendeu? Então você vai lá e guarda. Então vamos lá, de novo, quem está devendo tem que pagar a dívida. Tem que ter plano B, tem que inovar, é vender churrasquinho, é vender cachorro-quente, entendeu? É trabalhar na internet, vou lá cortar cabelo, vou dar aula particular, vou criar coisas novas. Você tem que sair da zona de conforto, eu sei que não está fácil. O IBGE divulgou o índice, né, de brasileiros desempregados, mais de 12 milhões. Eu sei que não é simples, mas por isso você tem que fortalecer sua confiança, sua mente, para ter um plano B, começar a trabalhar, para ver se entra um dinheiro novo, entendeu? Então você renegocia suas dívidas e vai pagando à medida do possível. Mas para você que já começou a estar no 0 a 0, você tem que trabalhar a formação, gente, presta atenção nisso, é sério, da sua reserva financeira. Por quê? Muitas pessoas não têm reserva financeira. Aí o sujeito pega um dinheirinho, o que ele faz? Compra carro. Aí faz uma prestação. Entendeu? Aí o que ocorre? Chega o IPVA, não tem dinheiro para pagar o IPVA, mas tem um carro. Tem gente que tem carro importado, gente. Importado. Olha que loucura. Minas Gerais, São Paulo, né, Paraná, média de 20%, 28% de IPVA atrasado para carro importado. Quer dizer, o povo compra o carro, mas não pode pagar o carro e nem o imposto. Olha que loucura. Tá entendendo? Então não faça gastos acima da sua possibilidade. Não faz sentido isso. Nenhum. Você vai fazer sua reserva de emergência. Depois você viaja para o exterior, depois você compra roupa legal. Não, primeiro faça sua reserva. Foco. Não tem vento favorável para quem não sabe para onde vai. Então nós precisamos ter foco, né? Hashtag foco. Tá bom? Eita, e o pessoal que precisa investir melhor? Quem está usufruindo do caixa, hein? E aí, o que faz? Tem que buscar, lógico, estou partindo do pressuposto que você já fez a sua reserva de emergência, claro. Então, para mim está claro, você já fez a tua reserva de emergência, tá bom? E aí, aquele que já fez a reserva de emergência, imediatamente eu imagino que vocês agora comecem a investir pensando num ganho substancial. É onde que você tem que botar teu olhar.
fundos imobiliários. Eu vou falar uma aula maravilhosa de fundos imobiliários na quarta-feira, para quem não sabe, tudo de FIIs nós vamos falar aqui, que é a vedete do mercado hoje. Ações, muito importante. Investimento em imóveis, você tem várias possibilidades para investir em imóveis, leilões, consórcios, entende? Para você alavancar imóvel físico mesmo, entendeu? Eu vou falar de algumas estratégias bacanas aqui na quarta-feira. E, obviamente, fundos imobiliários. E tem o mercado de ações. Na quinta-feira eu vou falar do mercado de ações, que você tem empresas de crescimento, você tem empresas que estão pagando dividendos. Eu, por exemplo, recebi dividendos agora recentemente da Taesa, da STFT. Já pensou que delícia? Você tem lá, né, você compra algumas ações e você vai recebendo dividendos. Dividendo isento de imposto de renda, gente. Tem empresa gigante como Itaú que está pagando, né, chegou a pagar recentemente, pagando 10%, né, entre 8% e 10% de dividendos. Só o dividendo é muito maior do que os 5% da renda fixa. Fora o ganho que você tem na valorização da empresa. O que é que você está esperando, criatura, para começar a investir? Então, olha, começa a trabalhar melhor o teu dinheiro aqui. Entende? Independente do volume que você já tem. Se você está no item 3, é isso que você tem que fazer. Vamos de novo? Não confunde, não. Quem está no item 1 tem que pagar a dívida. Não adianta botar olho grande, eu vou investir. Você tem que pagar a tua dívida, porque o que você paga de juros, provavelmente na sua dívida, é bem mais do que proporcionalmente você pode ganhar investindo inicialmente. Né? E você vai dormir mais tranquilo. Para você que está no 0 a 0, faça a tua reserva de emergência. Porque se você entra na renda variável e, de repente, a reserva não está pronta e acontecer algum problema, você não vai ficar feliz, né? Então, faça a sua reserva de emergência. Faz sentido? Para você que está aqui, olha, vai investir melhor o seu dinheiro. Cara, do item 4, quem quer usufruir do fluxo de caixa? Você tem que buscar renda. Aí existem vários investimentos para te trazer renda, renda passiva. Seja empresas para você ser participador, né, participar de capital, receber os dividendos das empresas, ou isenção de imposto de renda, né, nos fundos imobiliários, ou começar a comprar alguns títulos públicos, né, que possam te pagar os, né, títulos atrelados à inflação 2035, 2045, 2050, você poder construir um projeto em que você vai começar a receber renda. Olha quanta coisa é possível você trabalhar, tá bom? Então, só para vocês terem ideia, pessoal, ó, outro gráfico para deixar bem didática a minha fala. Eu quero ter certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Existem 3 grandes fases do teu crescimento financeiro, tá bom? 3 grandes fases do crescimento financeiro. Você tem que identificar aonde você está nessa fase do teu crescimento financeiro. Então, me acompanha aqui. A fase número 1, mais ou menos, vai dos 20 aos 35 anos, 30, 35 anos, é uma fase introdutória em que você está começando a tua vida financeira. Eu chamo ela de fase de acumulação. Então, assim, nessa fase é normal. A gente vende almoço para comprar janta mesmo, é a fase que você estuda, é a fase que às vezes você não tem dinheiro nenhum, você vai trabalhando por um salário mínimo, 2, e de repente alguma coisa começa a acontecer. Aí você começa a juntar um dinheirinho, não é? Aí você, de repente, dá entrada num carrinho usado, ou então você começa a comprar uma casa, prestação, bem de longe, e aí você entra na fase número 2. Isso se tudo der certo, né? Esse aqui é um modelo padrão que banco, inclusive, muitas vezes utiliza. A fase 2, gente, ela vai mais ou menos de 35, 40, 55 anos, para a maioria das pessoas. Nessa fase número 2, né, que chega aí aqui na maioria das pessoas, o que acontece? Você entra na multiplicação. O que é multiplicação? É aprender a multiplicar o que você já tem. É o que eu estou te mostrando. Às vezes você tem R$100 para investir, mas você investe tão mal que a inflação corrói teu poder de compra. Outra pessoa que tem mais conhecimento financeiro pega os mesmos R$100 e transforma ele em 110, ganha 10% no ano. Ou então transforma 100 em 120, ganha 20% no ano, porque soube como investir na ação certa, de repente investiu num fundo e começou a ganhar, inclusive, renda isenta de imposto de renda, e você está lá com seu dinheiro parado na poupança ou em outro lugar. Então, é muito importante multiplicar, saber multiplicar o dinheiro nos teus imóveis, para aqueles que já têm, eu vi que tem alguns aqui no item 3, né? Isso é muito importante. E você tem também a pessoa que cresce, se deu tudo certo, entre 55 e 60 anos, você entra na fase que a gente chama de fase de usufruir, que é quando, em tese, né, você deveria ter construído um patrimônio legal, onde o governo fala da aposentadoria em torno de 62, 63 anos, e você começaria a usufruir. O que é usufruir? Receber renda, e aí você vai viver a tua vida, né, enquanto a gente estiver nela. Esse é o modelo tradicional. O que eu, Ricardo, prego? Isso é um modelo tradicional, isso não é meu modelo não, então deixa isso bem claro. Eu, Ricardo, o que eu prego? O que eu acredito? Nossos alunos do coach financeiro, eles recebem treinamento e educação para que possam gerar uma fase de acumulação mais rápida.
Não é milagre, não, mas mais rápida. Porque se você empreende melhor, se você quebra seus mindsets negativos, se você desenvolve uma percepção diferenciada para fazer negócio, abrir empresa, para se diferenciar no seu mercado, você vai fatalmente ganhar mais do que as outras pessoas. Se você entende mais de tributação, se você sabe trabalhar com dinheiro a seu favor, você vai pegar essa multiplicação que é feita de maneira muito lenta pelo brasileiro comum que coloca título só em renda fixa, que investe mal, e essa multiplicação se torna mais rápida. Então, você pode multiplicar rápido e começar a usufruir desde já. Então, o que eu prego no coach financeiro é o método TED, tempo, energia e dinheiro. Né? É isso que eu falo. Eu acredito nisso. Enquanto você cresce espiritualmente, se torna um ser humano de bem, né? Trabalha valores morais elevados com a sua família, com a sociedade, se torna uma pessoa cada vez mais iluminada, com coração bondoso, respeita a natureza, respeita os animais, respeita todas as formas de vida, quer dizer, você cresce espiritualmente. Você vive a tua missão aqui na Terra de maneira elevada. Enquanto você faz isso, você desenvolve soluções para resolver o problema de outras pessoas, você pode empreender. O brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo, entendeu? Você pode descobrir o teu nicho, tua esfera de atuação, mas você tem que quebrar o medo para poder fazer isso. E é muito importante. Então, com um pouco de dinheiro que você recebe, você pode se tornar um investidor. Porque muita gente acha que ser investidor é só para quem é rico, não tem nada a ver. Né? Uma pessoa, repito, com 100 reais investindo bem o dinheiro dela, já se torna um investidor, entendeu? Agora, com certeza, deixando o teu dinheiro na poupança, você vai me perdoar, mas você é tudo menos investidor.